Luiz Otávio, Zona Curva, Trenderias, direto aqui de Austin, com o apoio da Maran Música. E hoje foi um dia bem legal, segundo dia sabadão. Sabadão é sempre mais agitado. Teve a Amy Webb, a gente participou de uma entrevista também separada, só para a imprensa com ela, que depois a gente vai publicar aí nos canais. E a Karina vai falar um pouco da Amy Webb também. Mas eu queria destacar uma palestra muito legal sobre criatividade e sobre o uso da AI para elevar o nível da criatividade, da criação. Achei foi uma palestra até um pouco polêmica e eu vou comentar um pouquinho disso. Ela foi dada pelo alemão Matthias Hollowitz, chamado AI Allow Us to Raise the Bar, assim, traduzindo friamente, assim, a inteligência artificial nos permite subir o nível do que a gente está fazendo. Ele é diretor executivo da HWKN, uma empresa de design e arquitetura alemã, mas que tem escritórios no mundo inteiro. Hoje ele é baseado na cidade de Nova York. Para você ter uma ideia, essa empresa foi considerada entre as 10 empresas mais inovadoras do mundo. Ele é um cara que ganhou uma série de prêmios. Ele chegou alguns anos atrás e revolucionou todo o processo de criação da empresa, colocando a inteligência artificial no dia a dia de todos os funcionários. Ele até comentou que nesses 3 anos, desde que eles adotaram isso, ele teve um turnover de 0. Absolutamente ninguém foi embora da empresa. Todo mundo se sente motivado em participar desse processo de mudança. Então eu vou contar um pouco para vocês como é a criação, como é o processo de criação deles. Ele divide o processo de criação em 4 partes. A primeira parte é o tradicional brainstorming. Toda a equipe vem e fica tentando pensar um projeto. Ele deu um exemplo, por exemplo, de um projeto para uma cidade que tem uma área pública que tem que ser renovada. Todo mundo, os arquitetos, engenheiros, todos os técnicos que trabalham, tentam desenhar todas as possibilidades desse brainstorming e viajando mesmo. Com base nisso, eles montam uma super planilha, que é o que eles chamam de scripting. Essa planilha tem não somente a ideia bem detalhada, como já as ideias para criar um prompt, para criar as imagens de cada uma das ideias. Aí eles partem para a terceira etapa, que é o world building. Então eles vão criar um universo. Então eles vão para ferramentas todas que a gente conhece de inteligência artificial, tá? Família ChatGPT. Vão lá dentro e criam várias imagens. Assim, quando eu falo várias, são centenas de imagens. Nesse processo é um processo de criar diversas alternativas. E eles passam, às vezes, com as equipes internas, às vezes até junto com os clientes, num processo depois de escolha e separação de que imagem realmente vale a pena. O quarto processo é o que eles chamam de alucinação. Então eles vão pegar as ideias boas mesmo, trabalhar em cima delas para ver o que é viável num primeiro momento e o que de repente é viável só para um futuro, porque não tem nem tecnologia para fazer aquilo. É um processo de tentar pegar a ideia mais interessante e verificar o quanto dessas ideias são aplicáveis na prática. A pergunta que foi gerada para eles na palestra foi o seguinte: de quem é a criação? Quando você vê um edifício de um grande arquiteto, ele tem aquela alma de um grande arquiteto. É como um quadro. Uma das perguntas foi justamente essa. Qual é a alma desse prédio? Qual é a alma desse projeto? E quem é o autor dele? Até ele falou que num primeiro momento ele até se sentia mal mesmo. Ele olhava e falava assim, essa obra é minha? Hoje em dia ele considera que a obra é dele e ele é coautor junto com o quê? Com todo o conhecimento da arquitetura da humanidade. Então ele deu assim exemplos, por exemplo, de uma cidade da Alemanha, a cidade de Frankfurt, que é uma cidade que vive um dilema. Tem toda uma parte histórica da cidade e tem toda uma parte moderna, com edifícios super modernos, todos de vidro, de aço e tudo mais. Ele foi chamado para fazer um novo bairro para a cidade. O que ele ia seguir? A tradição ou a inovação? Ele tentou usar a inteligência artificial para misturar os dois elementos, tentar desenhar edifícios tradicionais, mas com materiais, com uma aparência moderna. Então, assim, é até muito polêmico, mas uma coisa que ele fala que foi muito legal num projeto como esse, foi poder levar os projetos para a população decidir se ia ficar moderno, se ia ficar tradicional, ou se ia ficar realmente uma coisa inovadora como a proposta deles. Legal, né? Mas as perguntas foram assim bem fortes mesmo. Muita gente ficou assim questionando até que ponto ele não está prejudicando o trabalho do criador, do cara que tem um diferencial e pode fazer um grande projeto. Ele comentou assim que talvez o dilema de quem é o dono da criação seja o de menos. O que interessa é que também tem muita arquitetura ruim, tem muita coisa ruim colocada no mercado. Então, no fundo, na média, o nível da criação arquitetônica vai ser elevado. Uma última pergunta que foi pensado para ele, eu fiquei pensando nisso. Será que essa mesma técnica serve para o universo de serviços ou para a criação de produtos num ambiente comercial? Você repensar com a sua equipe como desenvolver os produtos? Eu acho que o exemplo deles pode ser aplicado em vários grupos, desde que todo mundo tenha realmente a intenção de cair no processo criativo, encarar os desafios e conseguir medir as boas ideias e as ideias que realmente são descartáveis, vamos dizer assim.
pessoal, Karina Yamamoto, aqui de Austin, do South by Southwest, e hoje, sábado, é o dia da M-Web. Então isso significa encontrar os brasileiros na fila de mais de hora para poder ouvir essa futurologista que é a sensação, e ela meio que se tornou embaixadora do evento. Hoje, logo que a gente entrou, a gente recebeu um cubinho de madeira como esse. E ninguém deu muita bola, levou, colocou no bolso, sentou. E aí, logo quando ela começa a palestra, logo após ela se apresentar, ela pede para que a gente sente em cima desse cubinho. E ela provoca todo mundo a pensar nos incômodos que às vezes a gente tem, que a gente sente, né? O que fazer com eles. Então foi interessante desse ponto de vista, né? De trazer para o mundo concreto e para a vivência concreta algo que a gente não costuma pensar muito, ou de que a gente se descola quando a gente fala sobre tecnologia, né? Quem chegou já recebeu esse cubinho com várias frases, e a gente vai falar sobre 3 delas. A primeira é: todo problema é um enigma para ser decifrado. A segunda frase é: abrace o desconhecido. E a terceira frase é: possibilidade de ver o futuro para todos. Com esse cubinho, ela fez a gente parar para pensar e para sentir concretamente como navegar diante das incertezas, né? Incerteza é uma palavra que apareceu muito já por aqui, e como a gente vai além. Essa foi outra expressão que a M-Web usou muitas vezes durante a sua fala. Tal coisa e além, e além. Por quê? Porque a gente está no momento de pensar o que vai ser além do que a gente tem hoje. As decisões que a gente tomar agora vão definir muito do nosso futuro. Então a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Ela comentou sobre 3 grandes tendências que montam o quadro geral, o propósito geral da tecnologia hoje. Esses 3 pilares são a inteligência artificial, os sensores e a biotecnologia. Essas 3 frentes de conhecimento combinadas vão trazer muito do que o futuro está nos reservando. A M-Web também nessa palestra trouxe alguns cenários, e ela contou um pouco pra gente sobre quais são os planos dela. Ela veio aqui e aproveitou esse ano para lançar uma empresa que é uma nova marca dela, FTSG, Future Today Strategic Group. Então é o futuro hoje, o grupo de estratégia. O que ela pensou? Ela sempre trabalhou com tendências e com cenários para o futuro. E ela percebeu que é preciso entender como a gente vai usar esses dados. Ainda que ela tenha feito esse merchanzinho, né, esse momento jequiti na palestra dela, é uma coisa para a gente pensar. A gente tem uma quantidade imensa de dados e a gente não está trabalhando de acordo com elas. A M-Web falou uma frase que eu acho que foi a que mais me impactou. Ela disse que em vez da gente se espantar e se paralisar quando as coisas começarem a se mover muito rapidamente, a gente deve guardar esse momento de espanto para olhar para os futuros que estão por aí, os cenários, né, os futuros nesse sentido. Então, ela nos convida, né, e ela nos apresenta vários cenários construídos a partir das pesquisas de tendência. A gente tem muitos dados, a gente precisa o quê? Construir os cenários e saber como navegar dentro das possibilidades. Mas, como eu disse lá no começo, todo problema é um quebra-cabeça, é um enigma a ser desvendado. A gente tem que abraçar o desconhecido, porque a gente não vai mais viver num mundo de certezas. Ter a previsibilidade para todos é dar acessibilidade para que todo mundo conheça os cenários e consiga pensar sobre eles e navegar nesse futuro desconhecido. A gente participou da coletiva da M-Web e a gente tem muito mais material. Espera, a gente já vai publicar logo mais. Uma das coisas que a galera mais fala aqui na South By é sobre o futuro. Por isso mesmo que eu resolvi numa palestra chamada Today and Tomorrow, What Makes a Futurist? Então, o que realmente faz um futurista? E a primeira coisa que a gente descobriu é que essa palavra também não é bem aceita, até porque o mercado diz que é futurista. Porque tem o tal do Manifesto Futurista, lá feito na Itália, há mais de 100 anos atrás, e muita gente que participou disso acabou fundando o Partido Fascista italiano. Então, o pessoal que se diz futurista muitas vezes não quer esse rótulo. Fala, peraí, não quero andar com esses caras. Mas no fundo, acho que a primeira coisa do painel é que não existe um futuro. Existem vários futuros possíveis. E o papel de uma pessoa que estuda o futuro é conseguir imaginar a possibilidade de cada um daqueles futuros vir a ser realidade num momento
de 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Não existe uma formação específica também para a pessoa ser futurista, apesar de existirem cursos em universidades americanas com esse intuito. Mas não é uma formação específica. Todo mundo que está nessa área acaba sendo alguém generalista, que conhece um pouco de tudo e tem uma vivência prática nas organizações, na sociedade, para entender um pouco a relação. Mas eu diria que tem uma mistura lá de antropologia, ciência, um pouco de sociologia e psicologia, tudo misturado num processo que tem muito a ver também com cultura, um caldeirão de culturas. O painel foi apresentado por Patrick Noske. Esse cara é um dos especialistas nos Estados Unidos sobre o futuro, tem diversos livros escritos, está realmente fazendo até uma assinatura de livros hoje mesmo aqui na South by. Além do Patrick, é a Jace Karukisebina. Ela é sul-africana, professora associada da Universidade da África do Sul em Pretória. Ela também deu várias contribuições e ela pensa muito o futuro da África, então foi uma visão bem interessante dela. Outro participante muito interessante é membro da Unicef, ele é diretor para a juventude do programa do futuro, Najah Nunes. Ele também deu muitas contribuições e ele foi até elogiado por ser um futurista jovem. E a última pessoa, que também era uma das estrelas ali do painel, era o Michael Costigan, vice-presidente da Salesforce. Então foi interessante porque tinha pessoas da sociedade civil organizada e de empresas que lidam com dados de pessoas, como a própria Salesforce. E uma primeira pergunta foi: será que vocês na Salesforce também ajudam a prever o futuro? A Salesforce, para quem não sabe, é uma empresa que lida com captação de dados para ajudar em todo o processo comercial das empresas, automatizar processos e ganhar eficiência nesses processos. Então foi uma palestra muito interessante para a gente ver o lado mais acadêmico e o lado mais empresarial. E entender que, no fundo, isso não é bem uma profissão, não é assim também uma coisa mística, né? Tem muito estudo, tem muito conhecimento envolvido nisso. Uma coisa que também acho que me marcou bastante é essa história de vamos fazer parte disso, não vamos tentar ficar a reboque de como as pessoas acreditam que tem que ser o futuro. Acho que também cabe a cada um de nós, enquanto indivíduos na sociedade, participar dessa discussão. Vamos nessa? Tá curtindo o South by Southwest? Segue a gente, compartilha com os amigos. A gente está começando agora e precisa da força de vocês. Vamos nessa!